digam amém. Provérbio capítulo 12, verso de número 14, diz assim: você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Capítulo 18, verso 20. Capítulo 18, verso 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aleluias! Toma o teu assento e vamos meditar. Eu quero mais uma vez a sua atenção para essa noite, em que nós estamos em um ano de 2015, um ano novo, e não adianta começar um ano em que as pessoas não estiverem dispostas a mudar de atitudes. O ano tem 365 dias, 52 semanas, para escrevermos uma história das nossas vidas. 2014 ficou para trás. Você escreveu durante o ano de 2014 365 páginas da sua vida. 52 semanas. O que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te dizer é que 2015 vai ser diferente, se as nossas atitudes também forem diferentes. Se o meu posicionamento for diferente, se houver mudança e transformação na minha vida. Sábado passado, o Senhor falou sobre o novo nascimento, que é necessário o homem nascer de novo. É necessário uma transformação genuína na vida deste homem. Ele precisa nascer da água para o Espírito, porque senão ninguém verá o reino de Deus. E quarta-feira, o Senhor ministrou à igreja e falou concernente aos erros que aprendemos com Saul, para que 2015 nós não venhamos cometê-los. Que é o primeiro erro, foi a falta de paciência de Saul. A falta de paciência de Saul fez com que ele viesse se precipitar, oferecer um sacrifício e desobedecer uma ordem de Deus. E isso causou uma ira em Deus, em que Deus rejeitou Saul e colocou outro no seu lugar. 2015 vai ser diferente, mas eu preciso aprender então o quê? A ter paciência em esperar a promessa de Deus me alcançar. Eu não tenho que correr atrás dessa promessa, porque Hebreus diz que depois de ter feito todas as coisas, eu preciso ter paciência, porque o que há de vir virá e não tardará. Vai acontecer. 2015 vai ser diferente se eu não me precipitar mais, não tomar decisões equivocadas, me precipitando no meu falar, no meu vocabulário, no meu agir com as pessoas. 2015, então, vai ser diferente. 2015 vai ser diferente se verdadeiramente eu obedecer a palavra do Senhor. Deuteronômio 28 diz que se ouvir a minha voz e obedecer, então as bênçãos do Senhor, elas irão nos alcançar. Toda a minha casa será abençoada. A minha semente que eu lançar sobre as águas,
eu irei tê-la de volta em uma medida extraordinária na minha vida, se eu ouvir a voz do Senhor e obedecer. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Eu, como seu pastor, eu quero ver você abençoado, eu quero ver você em abundância de vida, eu quero ver você sobressaindo, eu quero ver você tomando posse das tuas bênçãos, eu quero ver você alegre, eu quero ver você subindo aqui e dando testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. Esse é o meu desejo. Deus está desejoso em nos abençoar. O mais interessado, Deus está interessado em te abençoar. Mas para isso eu preciso andar alinhado à palavra de Deus. Eu não posso me precipitar mais. Eu já cresci. Eu adquiri uma estatura, não só física, mas eu estou amadurecendo a cada dia. Eu não posso mais andar cometendo os mesmos erros. Eu não posso mais ser inconstante em 2015. Chega, 2014 ficou para trás. E o apóstolo Paulo diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Eu não posso mais cometer os mesmos erros. Eu preciso avançar. Eu preciso vencer os obstáculos. Eu preciso detectar as armadilhas do inimigo em 2015. Eu não posso cometer as mesmas falhas. Amém, igreja? Eu não posso, como um aluno que está na escola, um aluno que está na faculdade, e ele tem ali a sua prova, ele estuda, ele passa tempo com o professor ensinando, e ali ele comete alguns erros, mas o professor vai corrigi-lo, vai ensiná-lo, para que da próxima ocasião ele não venha cometer os mesmos erros. A nossa vida espiritual, irmão, existe os erros. Quem não erra? Quem não comete falha? Quem não peca? Quem não erra? Atire a primeira pedra. Mas eu não posso permanecer cometendo os mesmos erros. Jesus, ele deixa bem isso explicado para aquela mulher prostituta. Ele diz para ela, olha, aonde estão os teus acusadores? Não tem. Mas então vá e não peques mais. Vá e não cometa mais os mesmos erros. As mesmas deslizes. Irmãos, às vezes você encontra pessoas cometendo as mesmas falhas. Você orienta, você fala e elas cometem os mesmos erros. Não tem como ou haver uma mudança ou uma melhora se essa pessoa não entende que ela precisa mudar. Quando você encontra uma criança e você vê ali o bocal da eletricidade, se ele põe o dedo ali, ele vai tomar um choque, ou um adulto, e ele vai evitar chegar ali perto novamente. Precisa haver uma mudança. Precisa haver uma transformação. Eu falei de uma nova transformação, de uma mudança. Eu falei de que precisamos ter paciência, porque a falta de paciência vai causar a minha derrota em 2015. Eu não vou alcançar os meus objetivos, porque a pessoa impaciente, a palavra já diz, ela não tem paciência para esperar. Ela é impaciente em tudo que faz, ela é impaciente. Ele é impaciente, vai gerar problema. E hoje eu quero falar sobre o cuidado que devemos ter nas nossas palavras.
mude as tuas palavras, porque as minhas e as tuas palavras são sementes que eu estou plantando e que eu mesmo vou colher. Olha para o teu irmão e diga para ele: cuidado com as tuas palavras. As nossas palavras têm que ser palavras de bênção. As minhas palavras são sementes. Quando eu passo a entender que as minhas palavras são sementes, irmã Silvia, eu vou estar mais cuidadoso no que eu estou plantando. Aonde eu estou lançando as minhas palavras, quando eu falo aos meus filhos, quando eu falo aos meus amigos, quando eu falo ao meu esposo, ou à minha esposa, ou ao meu pastor, ou à minha mãe, aos meus parentes, eu estou semeando. E as minhas palavras têm um peso de glória. E aquilo que eu estou lançando vai voltar para mim. As minhas palavras são sementes. Hoje é 17 de janeiro de 2015. 2 semanas se passaram. 2 semanas e 3 dias. 17 dias, irmãos. Nós temos então, pastor, 50 semanas. 49 e alguns dias. Irmãos, eu quero que você comece o ano semeando palavras de bênção no seu lar, na sua cidade, em Monte Vernon, para os Estados Unidos da América. Quando você abrir a tua boca, você vai ser vigilante para que você venha ser um abençoador. Amém. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Deus me chamou para abençoar. Deus te chamou para abençoar vidas e não para amaldiçoar vidas. Deus te chamou para ter palavras de bênção, para ter palavras que venham expressar as misericórdias do Senhor Jesus. Então, provérbio que está recheado de quê? De conselhos. Os provérbios de Salomão está recheado este livro, como Cantares, como também Eclesiastes, de conselhos para a minha vida, para a tua vida. Quer ser bem-sucedido? Medite na palavra do Senhor. Filho meu, atenta-te para a voz do Senhor. Você vai encontrar conselhos. A mulher virtuosa, aquela mulher que conhece o seu esposo, que cuida do lar, é uma mulher que não é rixosa, é uma mulher que ajuda, que edifica o seu lar, que ajuda o esposo a enxergar a verdade, a palavra de Deus. E então nós encontramos aqui: você será recompensado pelas coisas boas que disser, e receberá de volta aquilo que fizer. Veja o poder dessa palavra, irmão. Todos nós estamos cientes que há poder nas nossas palavras. Poder de vida e poder de morte. Então eu tenho que tomar o cuidado, ser vigilante no que eu falo. Porque eu posso estar dando vida, semeando vida. E se eu vou semear vida, eu vou colher vida. Se eu estou semeando amor, eu vou colher amor. Se eu estou semeando discórdia, é isso que essa pessoa vai colher. É isso que está dizendo o texto. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. A outra versão, Almeida corrigida. Então eu preciso entender que a minha vitória, a minha alegria, além de ser obediente à palavra de Deus, está naquilo que eu mesmo estou semeando. Quer ver um texto? Leia comigo, Provérbios 12, 25.
A língua de hoje, a linguagem de hoje diz assim: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Olha o poder que nós temos, que Deus deu ao ser humano, irmão. Uma palavra mansa, uma palavra com um favo de mel, faz o que? Diz a palavra do Senhor, desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Uma palavra dura ressuscita a ira. Há poder nas minhas palavras. 2015 tem que ser diferente na minha vida. Não é na vida do irmão, não é na vida do fulano de tal, é na minha vida. Eu tenho que mudar. Aleluia. Olhe para o teu irmão e diga, você acha que você precisa de mudar? Todos nós precisamos de mudar. Todos nós em áreas precisamos de mudança. A ansiedade rouba a paz. As palavras amáveis alegram. Você vai chegar então perto, cerca de uma pessoa, e você pode alegrar essa pessoa. Porque a ansiedade que hoje abate essa geração, a falta de paz que abate muitos lares, que abate muitos cristãos, que estão às vezes dentro da igreja, mas não tem paz, e uma palavra boa, uma palavra com favo de mel, uma palavra amável, transforma o ambiente, muda uma amizade, transforma muitas coisas. O Senhor começou a ministrar essa palavra ao meu coração e eu fiquei assim, de uma forma alegre por entender que tamanha poder e autoridade o Senhor nos deu, não de operar em si milagres, mas de alegrar vidas. Você já viu uma pessoa triste, amargurada, e você não precisa às vezes nem de falar, você só abraça, e isso muda a história. Porque a minha atitude gera reação. A minha atitude de abraçar demonstra o meu amor. 2015 vai ser diferente. Se eu amar mais, se eu me dar mais, mas pastor, eu já estou decepcionado, irmão. Você estava esperando o quê? É isso mesmo. Você dá, e só dá amor quem tem amor para dar. Aleluia. Jesus é a nossa fonte inesgotável, irmão. Ele nos amou primeiro e por isso nós temos que amar. Aleluia. Quando eu amo, quando eu me dou, quando eu ajudo, quando eu estendo a minha mão, o meu ombro, quando eu choro junto, quando eu me alegro junto, tudo isso faz parte do projeto de Deus na minha e na tua vida. Não fique pensando que as pessoas, seus amigos, é aqueles que te entendem. Não. Não. Nós precisamos de nos dar mais, deixando as decepções para trás, deixando as mágoas. Nunca carregue mágoa contigo, porque você não vai ser abençoado. Você não vai ter alegria no teu coração. O que passou em 2014, as tristezas, os problemas, procure deixar lá em 2014. Lembre para você não cometer os mesmos erros, mas não traga isso para 2015, no nome de Jesus. Porque senão vai cometer os mesmos erros. As mesmas situações vão novamente acontecer. E eu preciso entender que eu não vou permitir, irmã Mara, que ninguém venha roubar a minha paz, que ninguém venha roubar a minha alegria. Aleluia! Se depender de mim, vai ouvir palavra de bênção, vai ouvir palavra de vitória.
vai ouvir correção que edifica a vida dessa pessoa, vai ouvir uma palavra de exortação, mas é para o bem dessa pessoa, porque Provérbio também está recheado de que o sábio ouve o conselho e obedece, mas o tolo se ira e se distancia. Mas o nosso dever é falar uma palavra de vitória, é alertar o pecador dos seus erros, é alertar aquele que está caminhando para o abismo e dizendo: olha, esse caminho é equivocado, o caminho é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. As minhas palavras precisam ser diferentes em 2015. Quando eu acordar pela manhã, eu tenho que olhar para o meu lar e abençoar o meu lar. Quantas pessoas, elas estão tão decepcionadas que elas não lançam mais nenhuma palavra de bênção sobre o lar. Não lançam mais, não tem nenhuma palavra de bênção para a América. Elas esquecem das bênçãos do Senhor e só lembram dos problemas, das adversidades. Essa casa, esse patrão que não ajuda, essa América que não libera os papéis, agora já está saindo papéis. Mas quantas pessoas disseram? Quantas pessoas permaneceram falando? Não vai ter jeito. Quantas pessoas foram embora? Porque não acreditavam. Não esperavam, não tiveram paciência, falaram tantas coisas mas e eu preciso olhar e mudar as minhas palavras, e não ficar lamentando e dizendo que não vai dar certo, porque eu vou me alimentar disso e eu vou colher o que eu estou dizendo. O patrão não serve. Esse menino não tem jeito. Esse casamento acabou. São palavras de destruição. São palavras que não traz vida. São palavras que não contribuem em nada. Pelo contrário, são palavras que dão legalidade para o adversário da nossa alma agir. Então eu preciso ser cuidadoso no que eu falo, porque do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Isso aqui fica bem claro, não é da palavra, é de cada um de nós. Temos que prestar conta diante do Senhor. Jesus, ele fala algo lindo nos evangelhos, fala sobre aonde estiver o tesouro do homem, aí está o seu coração. Tem uns que tiram coisas boas e tem outro que tira coisas mais. Pega esse baú das coisas ruins e joga fora, meu irmão, e usa só as coisas boas, porque assim você vai colher. Aleluia, as pessoas vão te ligar, as pessoas vão te amar, as pessoas vão ter o prazer de chegar perto de você, de se aproximar de você, de relacionar com você. As crianças vão te abraçar, porque você está sorridente, você está alegre, afinal nós temos Jesus em nossas vidas. Pessoas que andam amarguradas, parece que não estão felizes, porque esquecem de olhar as bênçãos do Senhor, do filho, da casa que tem para voltar. Muitos não têm um lar para voltar, muitos não têm uma casa aconchegante para deitar e dormir, mas você tem, nós temos. Muitos na América não tem um terno como esse, não tem uma blusa, uma jaqueta, um casaco lindo como o seu. Eu tenho que trazer à memória as coisas boas, coisas que me dão esperança. Eu preciso tomar esse cuidado, abrir o bom tesouro, não a caixa
caixa de decepções, não a caixa de afronta, não, irmão, mas eu tenho que me lançar as minhas armas carnais fora e viver em espírito, para que assim eu venha ver Cristo na vida de cada pessoa. Eu preciso ver Cristo. Eu vi um vídeo muito interessante de um padre, e ele vai contando uma história muito linda de um homem que chegou ali na casa dele, perto da paróquia, bêbado, e pergunta: padre, disseram que o senhor pode me ajudar. E ele então conversa com aquele homem, e aquele padre simplesmente diz, para resumir, ele diz: olha, Jesus está na tua casa. E aquele homem diz: na minha casa não pode estar. Na casa não. Alguém na tua família é Jesus. E essa história é muito linda. Eu vou pôr no Facebook para você acompanhar. E aquele homem, no decorrer dessa história, ele passou a olhar para a sogra e vendo Jesus. Será que se a minha sogra for Jesus, eu estou maltratando ela? Mas Jesus, eu acho que pode ser o meu filho. Mas meu filho todo tatuado, todo largado. Não, mas e se for? Então ele passou a tratar bem o filho, ele passou a tratar bem a menina, ele passou a tratar bem a mulher, ele passou a tratar bem as pessoas, olhando que poderia ser Jesus. E o que aconteceu no lar? Uma mudança, uma transformação. Porque todos olhavam e podiam pensar: será que Jesus é o papai? Então eu tenho que tratar bem ele. E todos voltaram, tiveram um encontro com o Senhor. Todos passaram a se respeitar mutuamente. Porque eu preciso amar o meu irmão como a mim mesmo. Eu preciso olhar para o meu irmão e ver o sangue de Jesus na vida dele. Eu preciso ver o Espírito Santo que habita em mim na vida dele. E então eu vou amá-lo com os seus erros, eu vou amá-lo com as suas falhas. Eu não tenho que aceitar situações, mas eu tenho que amá-lo independente da situação e ajudá-lo a superá-las. E ajudá-lo a ir avante. Ajudá-lo em suas fraquezas. Quem não tem fraqueza? Nem todos pregam. Nem todos cantam. Nem todos sabem lidar com finanças. Nem todos sabem lidar com algumas outras áreas, com crianças. Nem todos sabem trabalhar com os adolescentes. Mas, juntos, trabalhando em prol do reino, nós iremos vencer. Nós iremos alcançar. Quando eu estendo a minha mão, quando eu ajudo, quando eu lanço fora as palavras que não vão me ajudar. Palavras desse tesouro ruim, desse coração amargurado. Eu preciso abrir mão disso. Se eu quero que 2015 venha a ser diferente na minha vida, no meu relacionamento, eu preciso plantar semente diferentes. Sementes novas. Está plantando morango? Vai colher morango. Se está plantando abacaxi, é abacaxi que vai colher. É a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, eu não sei qual verso, verso 7, verso 8, Gálatas 6, verso 7, verso 8, diz que não vos enganeis, não escarneceis o Senhor, aquilo que o homem plantar, de certo ele vai colher. Não brinquem, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, não brinque com Deus. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Verso 8 diz: porque quem semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito a vida eterna. Vejam o que o apóstolo Paulo diz. Quem semeia, quem fala na carne, vai semear a carne. Discórdia, problema.
Mas quem semeia em espírito, quem anda em espírito, quem é nova criatura, ele não se precipita, ele tem paciência, ele suporta, porque Cristo está na vida dele. E ele vai colher vida eterna. Vida eterna. A minha intenção é que você venha semear palavras que venha ser uma bênção na sua vida, porque é você que vai colher. Eu vou colher o que eu estou plantando, que a minha esposa está plantando, porque nós somos um. Os meus filhos vão colher o que nós estamos plantando. Isso é muito sério, irmão, porque o ser humano quer atribuir problemas aos quatro cantos. É o fulano, é o beltrano, é o fulano. Não é. É como eu vou reagir. É o que eu vou estar falando. É como eu vou lidar com essa situação. É como eu vou lidar com essa situação para que Deus venha operar o milagre na minha vida. Não é o que você deseja fazer, mas é o que você faz para Deus que vai transformar a tua vida. O difícil não é descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. O difícil é renunciar às nossas. É porque a gente não quer abrir mão. Eu sou assim. Não mudou. Se não muda, não vai ter um encontro com o Senhor. Porque precisa haver mudança. Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que era bruto, ele não é mais, ele é manso e pacificador. Tem que haver mudança. A minha atitude muda e as pessoas vão mudar. As minhas palavras mudam, a minha reação muda, as coisas vão ser diferentes na minha vida. Automaticamente vai haver uma mudança. E você sabe muito bem disso. Que pessoas estão te observando, me observando, e aí de repente as pessoas olham, e eu já ouvi isso de pessoas lá fora, dizendo de alguns crentes, eu quero ver até quando ele vai ser assim. Porque as pessoas estão observando, eu quero ver até quando ele vai continuar assim. Porque houve uma mudança, houve uma transformação. Quando se encontraram na rua, aquela pessoa não reagiu como de costume, como costumava agir. Ele foi diferente. Ele ficou calado, ele foi manso, ele foi vigilante, ele foi cuidadoso. Então nós precisamos mudar as nossas palavras. Há pessoas cheias de negativismo. Elas falam para os outros e para si mesma: eu não vou vencer. Eu não vou superar. Pessoas não só não acreditam nas pessoas, como não acreditam em si mesma. Sabe uma coisa? 2015, mais um ano, e sabe uma coisa? É a mesma coisa. Não vou romper. Elas não acreditam em si mesmas, porque estão cheias de negativismo. Eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou ser feliz. São palavras que estão sendo ditas. E quem vai comer delas? É a mesma pessoa. Então é necessário que as minhas palavras venham ser diferentes. É necessário que eu venha tirar coisas boas do meu bom tesouro. Porque no grande dia, no dia do juízo, eu vou prestar conta diante do Senhor. Provérbios capítulo 13, verso 3. O segredo da minha e da tua vitória está nas palavras. Veja o que diz Provérbio 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. O que guarda a sua boca preserva a sua vida. Mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Está dizendo o quê? Quem fala muito fica com a alma perturbada.
Pessoas que falam demais. Sim. Irmão, quando você vai em uma corte, você responde sim ou não. Você não vai ficar ali se explicando e falando. Quando um policial te para, ele te pergunta drive license, registration, seguro. É isso. Mas me dá o que você pediu. Aí Jesus ele fala, olha, seja o seu falar sim, sim, não, não. Fora disso é procedência maligna. Tem pessoas que vão falando e vão falando. Irmãos, quer conservar a sua alma? Fale menos. Vai evitar perturbação na tua vida. Tiago 1, 19 e 20. Sabeis isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 19, verso 20. Seja tardio. Jussara, seja tardia. Irá. Seja tardia, missionária Meire. Seja tardia, Rita. Seja tardio, Carlos. Olha só o que diz. Seja tardio em falar. Seja tardio em irar, mas esteja pronto para ouvir. Olha que lindo. E o homem carnal, ele não consegue digerir isso. Mas não, eu quero falar. Não é assim o ser humano? Ele quer se justificar. Não, eu vou falar. Que hora que é a minha vez de falar? Eu quero falar. Enquanto a palavra do Senhor diz que nós seremos justificados pelo Senhor. É o Senhor que nos justifica. Ele é o meu e o teu advogado. Ele é o advogado da igreja. Aleluias. Esteja pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para irar. Tardio. Longânimo. Seja tardio. Deixa isso para lá. Seja tardio. Não leve tudo ao pé da letra. Sabe por quê? Quando essa pessoa, ou quando um ser humano chega perto de você e fala um monte para você, irmão, releva. Porque poderia ser qualquer outra pessoa. Porque aquela pessoa, na verdade, ela está doente. Aquela pessoa, na verdade, ela está precisando de uma ajuda. Mas para isso ela precisa querer. Ela precisa aceitar. Ela precisa buscar essa ajuda. E a palavra do Senhor nos diz para finalizarmos. Quantos estão sendo abençoados? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 4, 13. Olha o que Paulo diz. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Por que eu li esse versículo? Porque a pessoa, ela, para falar, ela precisa crer. Ela precisa aceitar. Se ela aceita, se ela fala as palavras de negativismo, porque ela está acreditando. Ela já está sendo levada àquilo. Ela está acreditando que ela não vai superar. E isso é uma arma do inimigo. E é por isso que nós temos que clamar ao sangue do Senhor e pedir ao Senhor que venha brindar a tua mente, venha limpar o teu entendimento, para que você venha fazer a vontade do Senhor. Para que você venha ter palavras boas, palavras de bênção, palavras que venham causar transformação na sua vida e na vida daqueles que estiverem. E para finalizar, o último versículo. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 10, 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más, e não conte mentiras.
Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Eu não tenho mais muito o que falar para vocês. A única coisa que eu quero é que você, como servo do Senhor, você cuide das tuas sementes, que são as tuas palavras. Porque tudo virá para você mesmo. É você que vai colher. É você que vai tomar posse de cada palavra. A Bíblia diz que nós iremos prestar conta ao Senhor de cada palavra ociosa ou inútil que eu já falei. Eu vou prestar conta. Eu vou ter que falar, me explica isso aí, Ronaldo. Me explica essa palavra aí. O que você me disse? Eu terei que prestar conta ao Senhor de cada palavra ociosa que sair dos meus lábios. É muito sério isso. Porque quando se eu sou nova criatura, se eu estou em Cristo, eu preciso fazer a diferença. Mateus capítulo 12, para não ficar em minhas palavras, o versículo que eu estou te dizendo, verso 35, 36 e 37. O verso 35 diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pelas minhas palavras eu serei justificado, mas pelas minhas palavras eu serei condenado. Eu vou prestar conta das minhas palavras. Eu vou ter que me apresentar diante do Senhor. E Ele vai me justificar conforme as minhas palavras. Não conforme as palavras do meu irmão, as minhas palavras. Eu vou prestar conta de mim. Eu não vou prestar conta de Ronaldinho, de Letícia, de pastora Linda. Eu vou prestar conta de mim. Cada um vai prestar conta de si mesmo. E isso tem uma grande responsabilidade na minha e na tua vida. 2015 vai ser o ano da colheita, se as minhas palavras são palavras de colheita, de bênção. Eu vou tomar posse. Aleluias. Vamos colocar de pé, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, eu quero fazer uma oração juntos aqui.